se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Ressurreição e reencarnação. Quarto, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viverá podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Quinto, ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crerês, quando vos falar das coisas do céu? João 3:1-12. Sexto, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1-3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Sétimo, estas palavras: se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito,
ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, como se comprovará um dia, sem possibilidade de equívoco. Oitavo, para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas, e por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Assim é que no Gênesis se lê, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornará o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Tal interpretação se justifica, ademais, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne e indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo.